Hipérbole retróica. Eu sou Renato Act e este é o canal HSPR. Hoje, dia 30 de outubro, nós faremos a leitura do capítulo 30 de Provérbios. E você já vai saber porque eu comecei o vídeo falando hipérbole retróica. Vamos fazer primeiramente uma oração antes de começarmos a leitura do texto sagrado? Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigado porque o Senhor é bom e o Senhor sempre nos ouve. Nós te pedimos que neste momento o Senhor venha falar aos nossos corações. Que nossos corações estejam como terra fértil e que a semente caia em boa terra e dê frutos e germine da maneira que tu queres, porque a tua palavra é boa, perfeita e eficaz. Em nome de Jesus, obrigado. Amém. Faremos a leitura. Vamos lá. Provérbios capítulo 30. O versículo 1 inicia-se assim. Palavra de sabedoria divina proclamada por Agur, filho de Jaque. Este homem declarou a Itiel e a Ucal: ó Deus, fadiguei-me, ó meu Deus, e exausto estou, porquanto sou demasiadamente tolo para ser homem, não tenho a inteligência humana, não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e de lá retornou? Quem reuniu o poder dos ventos em uma das mãos? Quem represas as águas do mar numa túnica? Quem determinou todos os limites da terra? Qual é o seu nome e o nome do seu filho? Respondei-me, se é que o sabes. A palavra de Deus é provavelmente pura. Ela é um escudo para quem nele confia totalmente. Não acrescentes nada às suas palavras. Jamais declare algo que Deus não disse, para que ele não te contradiga e passes por mentiroso. Duas bênçãos peço a ti que me des, não mais negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Também não me permitas viver em extrema pobreza, nem em grande riqueza. Concede-me o sustento diário necessário, para que não ocorra que, tendo em demasia, venha eu a imaginar que não preciso do Senhor, ou passando miséria, acabe roubando e envergonhando o teu nome, ó meu Deus. Não calunias o servo diante do seu patrão, ele te amaldiçoará e serás castigado. A quem amaldiçoa o pai e não abençoa a mãe, a quem se considera puro e não se lava a sua imundícia. Há pessoas que, de olhares altivos e de semblantes arrogantes, há quem ostente dentes como espadas afiadas, cujas mandíbulas estão sempre armadas de facas, com o objetivo de devorar os fragilizados desta terra e os pobres da humanidade. A sanguessuga tem duas filhas que se chamam Midá e Midá. Há três grandes demandas que jamais estão completamente satisfeitas. 4 que nunca declaram é o bastante. O Seol, a mulher sem filhos, a terra seca que precisa sempre de chuva e o fogo de um incêndio.
Os olhos de quem ridiculariza seu pai, ou de quem trata sem consideração e obediência a própria mãe, serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelo filhote do abutre. Há 3 caminhos misteriosos demais para minha compreensão, 4 que não consigo entender. O caminho do abutre pelo céu, o caminho das serpentes sobre a rocha, o caminho do navio em alto mar e o caminho do homem com sua mulher amada. Entretanto, o caminho da mulher imoral é assim. Ela pratica adultério, toma banho e logo em seguida alega: não fiz nada de errado. 3 eventos abalam as estruturas do mundo. 4 a terra não pode suportar. O escravo que se torna rei, o insensato que se satisfaz com sua refeição, a mulher de um gênio que consegue se casar e a serva que toma o lugar da senhora. 4 seres da terra são muito pequenos e, contudo, admiravelmente sábios. As formigas, criaturas de pouca força, entretanto, conseguem armazenar todo o alimento de que necessitam no verão. Os coelhos, animais sem nenhum poder, contudo habitam nas alturas dos penhascos. Os gafanhotos que não têm rei, mas ainda assim conseguem trabalhar unidos e avançam em fileiras em direção a um objetivo. A lagartixa, que qualquer pessoa pode pegar com a mão, contudo habita também nos palácios dos grandes monarcas. Há 3 seres de andar elegante que se locomovem majestosamente: o leão, que é o mais poderoso de todos os animais e nada o intimida; o galo de andar altivo; o bode e o rei à frente do seu exército. Se procedes como um tolo em te exaltares, ou se transmaste o mal, ou se tramastes o mal, tapa a boca com a mão, pois assim como bate o leite produz manteiga, da mesma forma uma pancada no nariz jorra muito sangue e provoca a raiva de alguém, só produzirá uma grande briga. Muito bem. Capítulo 31, 30 de Provérbios lido. Hoje eu quero comentar sobre apenas algumas pequenas partes desse 30. Esse 30 aqui, ao estudar, eu vi que ele é muito poderoso e muito complexo. Eu separei dois pequenos comentários aqui. Hoje eu tive que escrever, porque foi meio complicado. Foi um desafio. Mas enfim, logo no início do capítulo 30, nós temos uma declaração do sábio Agur. A Bíblia só fala de Agur, filho de Jaque, aqui, nessa passagem. Nós não temos, procurei, mas não temos mais relatos sobre o Agur, né? Mas enfim, nós fazendo o estudo do texto, eu consegui observar que as palavras de Agur, que ele disse, eu vou ler aqui de novo, do versículo 1 ao 5, diz assim: palavras de sabedoria divina proclamada por Agur, filho de Jaque,
Este homem declarou a Itiel e a Ur: ó Deus, fadiguei-me, ó meu Deus, e exausto estou. Porquanto sou demasiadamente tolo para ser homem, não tenho a inteligência humana, não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e de lá retornou? Quem reuniu o poder dos ventos em uma das mãos? Quem represa as águas do mar numa túnica? Quem determinou todos os limites da terra? Qual é o seu nome? E o nome do seu filho? Respondei-me, se é que o sabes. A palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é o escudo para quem nele confia totalmente. Quando a gente faz a leitura do texto e eu observei, falar de mim, observei que nós não devemos interpretar de forma literal o que Agur diz aqui no começo do capítulo 30, onde ele diz que ele é demasiadamente tolo para ser um homem e que não tem inteligência humana. Nós não devemos, vou repetir, interpretar essa fala dele de forma literal. Como se ele realmente tivesse como se ele tivesse admitindo uma deficiência intelectual severa. Deu para entender? E essa é a forma incorreta de interpretar o que ele está dizendo aqui. Na verdade, o que realmente o texto está expressando, quando eu comecei o texto, eu falei, uma hipérbole retórica. O que quer dizer isso? O que na verdade ele quer dizer aqui, ele quer expressar com isso, é uma profunda consciência da sua pequenez, da sua tão insignificante sabedoria diante a grandeza de Deus, diante de toda a sabedoria e magnificência de Deus. Isso é o que nós devemos entender e o que o Agur realmente quer passar para nós, que nós somos pequenos demais na nossa própria sabedoria perante o que Deus é, o que Deus fez. Nós podemos confirmar isso no versículo 4, que diz assim: quem subiu ao céu e de lá retornou? Quem tem esse poder? Quem reuniu o poder dos ventos em uma das mãos? Quem represa as águas do mar numa túnica? Quem determinou todos os limites da terra? Qual é o seu nome? E o nome do seu filho? Então nós entendemos aqui que Deus é grandioso, todas as coisas foram feitas por Ele. Ele consegue represar as águas dos mares em uma túnica. Então eu acho que ficou bem claro, né, o que ele quer dizer. E o segundo comentário que eu quero fazer, compartilhar, que eu também achei assim que na verdade todo o capítulo 30 é muito especial, mas eu preciso de fazer o que o tempo nos permite, né? E um estudo mais aprofundado do capítulo 30 demoraria um pouco. Eu quero fazer a leitura do 12 e do 13, para a gente poder comentar um pouco aqui. O 12 e o 13. O 12 diz assim: a quem se considera puro e não se lava de sua imundície, a pessoas de olhares altivos e de semblantes arrogantes. Essa foi uma parte que eu tive que escrever um pouco mais. Olha só. Esses dois versículos, né, 12 e o 13, na qual eu fiz a leitura de novo, esses dois versículos eles estão atacando a hipocrisia, a autojustiça. A pessoa que se veem como moralmente impecáveis, mas que na realidade estão cheias de impurezas,
são um perigo social e espiritual. Elas se recusam a reconhecer suas falhas e, portanto, nunca buscam a verdadeira purificação ou redenção diante de Deus. Essa atitude de superioridade moral o impede o crescimento e a mudança genuína. Nós sabemos que Deus é todo-poderoso, Ele pode fazer o que quiser. Porém, nós sabemos também que o agir de Deus é um agir bilateral. Deus faz o que cabe a Ele, porém o homem, o ser humano, precisa de dar a liberdade. Ele está à porta, batendo. É preciso que a gente abra a porta. Nesse caso de Provérbios 30, nós podemos falar daquele tolo, daquela pessoa que se acha superior, que se acha toda digna, preparada, vamos dizer assim, a melhor de todas. Ou melhor, a única, como é que tem uma expressão que... a única Coca-Cola do deserto, né? Então a gente observa que não é bem assim. Nós precisamos ser humildes, reconhecer que nós somos pecadores errôneos diariamente. Nós somos criaturas, né? E nós precisamos de a cada dia estarmos buscando melhorar, aperfeiçoar, parecer cada vez mais com Cristo, para que naquele grande dia nós possamos ser chamados para a nova Jerusalém. E hoje, né, nós já estamos no capítulo 30 de Provérbios. Desde o capítulo 1 nós viemos entendendo, nós viemos aprendendo sobre sabedoria, sobre humildade, sobre reconhecer Deus como Senhor. E agora no 30, Agur vem falar conosco sobre a pequenez de nossas próprias sabedorias perante tudo que Deus tem e pode fazer e fez por nós. Eu acho que esse é uma grande reflexão que nós devemos fazer nas nossas vidas diariamente, e entender que nós somos totalmente pequenos diante de Deus e que nem por isso Ele deixa de nos amar. O que Ele mais quer é que nós reconhecemos Ele e o honramos e nos entregamos a Ele para que Ele possa fazer uma obra, uma reforma em nossa vida. Que nós venhamos ter a sabedoria de entender que o velho homem precisa morrer para que o novo homem feito como Deus quer, modelado por Ele, possa ressurgir e transbordar na vida das pessoas. Beleza, pessoal? Muito obrigado mais uma vez. Eu te peço que você curta, compartilhe, segue nosso canal. Nós estaremos por aqui sempre falando da palavra de Deus. E a palavra de Deus é totalmente importante e relevante para que nós possamos prosperar nessa terra. Muito obrigado e que Deus te abençoe e um forte abraço.